A Bíblia diz: aquele, pois, quiser achar a sua vida, perde-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim. Enquanto nós, na verdade, ficamos nas nossas casas, enquanto nós, na verdade, ficamos dentro das quatro paredes, nós pensando que Deus vai resolver todas as coisas. Será que Deus vai resolver nós somente orando? Será que Deus nos chamou, na verdade, para que nós pudéssemos estar dentro das paredes e orar somente a Deus? São as questões que nós, na verdade, devemos tomar a cada instante, a cada momento que nós formos a acordar, ou a cada instante quando nós formos a caminhar ou sentar-nos. Enquanto nós ficamos orando dentro das casas, quem tomará a ação de poder levar aquilo que é conforto, ou aquele que é conforto para aqueles que se encontram no mundo fora? Enquanto nós ficamos, na verdade, dentro da casa, enquanto nós colocamos a nossa própria vida em primeiro lugar, quem levará a vida de Cristo para as pessoas que necessitam de conhecer a Cristo? Quando nós meditamos na palavra de Deus, nós podemos encontrar ou podemos perceber que Deus, ou Cristo, esqueceu-se ou deixou a sua glória. Deixou o seu conforto lá nos altos céus para que pudesse vir viver neste subúrbio, neste mundo tão degradado, para que pudesse cumprir-se a promessa que Ele havia nos dado. O mesmo que Deus nos fala neste momento através de uma mãe que sofreu tanto ao saber que ela teve um filho, mas porque acreditava na promessa que Deus havia lhe dado, mas porque acreditava naquilo que Deus, na verdade, queria que o filho fosse, preferiu sacrificar até a própria sua vida, sabendo que quando for ser encontrada com o filho, ela poderia ser matada. Preferiu negar-se a si mesmo, preferiu negar a sua própria vida para que o propósito de Deus, na verdade, na sua vida, pudesse se cumprir. E eis a questão de todos nós que estamos aqui. Quantas pessoas de nós que estamos aqui negam-se a si mesmo para que Deus seja exaltado? A vida que nós levamos a cada instante, ou a cada momento, ou a cada dia, será que faz complementar-se com que Deus, Ele diga: filho, tu negaste a sua vida, tu negas a sua vida para que eu possa ser conhecido em ti. A Bíblia diz que nós devemos morrer. Mas a necessidade de todas as coisas que nós vivemos nos dias de hoje, a Bíblia diz que nós devemos sempre morrer. Devemos sempre morrer a cada instante, a cada dia e a cada momento que passa. O que acontece conosco? Nos dias de hoje, muitas das pessoas negam de viver aquilo que Deus quer que eles vivam e vivem aquilo que eles querem que vivam. Negam ou pensam que eles, submetendo os seus pensamentos ou os seus planos perante a Deus, é porque Deus, na verdade, quer que eles vivam aquilo. Porque Deus é um Deus justo, é um Deus de amor. Ele concede sempre aquilo que nós pedimos. Mas nós não paramos para meditar, nós não paramos para buscar se nós, na verdade, queremos viver aquilo que nós estamos a viver ou queremos viver aquilo que Deus nos chamou para que nós pudéssemos viver. É uma questão que, na verdade, não aparece a nenhum momento a cada um de todos nós. Mas Deus, se Ele nos colocou aqui no dia de hoje, é porque Ele quer que nós sejamos uma diferença perante as pessoas que estão do lado de fora. É porque Ele, na verdade, quer que nós levemos avante a sua obra. O que vale nós, na verdade, sermos que nem as outras pessoas, pensando que nós estamos em Cristo, mas não vivermos a vida que Cristo quer que nós vivamos. O que nos vale? Para no final das contas nós percebemos que, na verdade, aquilo que nós vivíamos não era a vontade que Deus queria que nós vivêssemos, mas porque nós submetíamos os nossos planos a Deus e Deus concedia aquilo que, na verdade, nós queríamos. Em nenhum momento paramos para pensar se o que nós queremos é o que Deus quer que nós vivamos. Quantas pessoas a cada dia que passa neste momento das pandemias que estão acontecendo, estão ocorrendo agora, negligenciam de levar a palavra de Deus até aqueles que não têm a palavra de Deus, mas todos os dias saem, vão aos trabalhos. E nos vem uma questão.
Será que o coronavírus só vai nos encontrar quando nós formos a levar a palavra de Deus avante? Será que essa doença só vai nos alcançar, só vai nos deixar debilitados, ou só vai nos levar à morte se nós encontrarmos, se nós levantarmos e levar a palavra de Deus para aqueles que necessitam da palavra de Deus? Será que é isso que Deus quer que nós vivamos? Todos os dias orando dentro das quatro paredes, pensando que Deus, na verdade, Ele ouve as nossas orações, pensando que nós estamos a viver aquilo que Deus quer que nós vivamos, mas nós colocamos nossos pensamentos perante a vontade de Deus. Paramos para pensar nesse tipo de coisa a cada dia que nós passamos. Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus quer que nós refletimos nas vidas que nós levamos. É porque Deus quer que nós neguemos a nossa própria vida e nós entendamos que o nosso propósito não é viver a nossa vontade, mas é viver a vontade de Deus. Quer que nós entendamos que, na verdade, a nossa fé não vai se alastrar perante o mundo, não vai salvar as pessoas somente nós ficando dentro de casa orando, suprindo as nossas necessidades e negligenciando, na verdade, aquelas coisas que são para Deus. Tantas igrejas foram fechadas, tantos batismos foram parados. Não sou contra a autoridade deste mundo, mas uma das coisas também é, quando nós voltamos para o tempo primitivo, nós vamos encontrar que os nossos antepassados, para que nós pudéssemos conhecer a palavra de Deus, é porque na verdade negaram-se a eles mesmos. Não quiseram viver as próprias vidas, mas não porque não doía, mas porque eles confiavam em Deus. Não porque não poderiam ter as consequências, mas eles sempre confiavam em Deus. Eu segui mais certas palavras que a Bíblia diz: o que vale um homem, ou o que vale um ser humano, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E um certo ditado diz: mais vale perder o mundo e ganhar uma alma. Mais vale perder o mundo e ganhar uma alma. Se nós formos a parar aqui e refletir, quantas almas nós deixamos vagar? Quantas almas vão aos sepulcros sem conhecerem a Deus? Mas nós todos os dias falamos de que Deus quer que nós vivamos aquilo que Ele quer que nós vivamos e negligenciamos de viver aquilo que é a verdade de Deus. Quantas pessoas nos dias de hoje necessitam de conhecer a Cristo? Quantas pessoas nos dias de hoje necessitam, na verdade, de serem consolados pela palavra de Deus, de saberem que Deus está em todos os momentos. Ele, por mais que nós passemos pelas dificuldades, Ele jamais deixaria-nos nós sozinhos. E Ele nos indaga-nos no livro de Isaías 49, versículo 14 a 16. Ele perguntando: por acaso uma mãe pode ter ou carregar um filho durante 9 meses e depois deixar o filho sozinho? E vem afirmando Deus: aquele que sempre será e sempre foi e sempre há de existir. Aquele que o poder dele permanece, aquele que o poder dele, na verdade, transforma as vidas, aquele que o poder dele sempre dá sentido em todas as coisas. Por mais que uma mãe possa deixar ou abandonar o seu filho, eu jamais vos abandonarei, porque vós estão tatuados nas minhas mãos. Se na verdade nós queremos entender qual é o sentido da palavra de Deus, qual é o sentido do propósito de Deus nas nossas vidas, o porquê que nós negligenciamos o Deus e nós submetemos a Deus ao nosso querer. Em vez de nós levarmos o querer de Deus e implementarmos nas nossas vidas, porquê que nós negligenciamos o propósito no qual Deus nos chamou para que nós possamos viver? Aqui nós encontramos uma mãe aflita. Aqui na Bíblia nós encontramos uma mãe aflita, sabendo que o filho deveria ser morto porque era um filho masculino. Mas ela negou a sua própria vida, sabendo que ao levar esse filho aqui e escondê-lo, se forem descobrir, eu serei morto.
eu serei morto. Sabendo que hoje, aquele que for entrar aqui em casa e encontrar esse filho aqui, eu serei morto. Mas ela, em meio à fé que ela tinha, o que acontece? Ela agiu, demonstrando, deu a iniciação, deu o início para que Deus pudesse, na verdade, agir na vida dela. E quantos de nós, na verdade, oramos todos os dias, mas aquilo que é verdade, nós não a praticamos. Aquilo que é a verdade que Deus quer que nós façamos, não fizemos. O que nos vale sermos nós cristãos pelo nome e não pela vida? E a nossa irmã, ela não é que nos convida no livro de Eventos Finais e no livro da História da Redenção, que nós sejamos que nem Enoque. Que nós possamos, na verdade, abandonar aquilo que nos leva a estar distante de Deus. Que nós paremos, na verdade, de implementar as nossas ideias perante a Deus e possamos comecemos a viver aquilo que Deus quer que nós vivamos nas nossas vidas. Paremos de dizer que orar somente nos levará a submeter-se ao mundo ou levará o mundo a conhecer a Cristo somente por orar. Paremos de, na verdade, levar as nossas imaginações, colocar no lugar de Deus e confiemos em Deus. A Bíblia nos diz que a mãe, depois de ter escondido o filho, por ver que já não poderia mais esconder, meteu num cesto e levou, deixou no mar. Quantos de nós temos o conhecimento da palavra de Deus? Quantos de nós temos o conhecimento da palavra de Deus escondido dentro de nós? E nós vivemos a cada instante, a cada momento, cada dia, somente para nós com a palavra de Deus. Mas porque a mãe de Moisés tomou em consideração que Deus sempre agiria, ela não preferiu que escondesse, na verdade, o quê? O filho com ela. O mesmo que deveria acontecer com nós. Que nós não aceitemos, que nós não possamos levar aquilo que Deus nos dá e escondermos somente para nós. O mesmo que eu diria, eu me atreveria a dizer que nos tempos de agora, muitas das pessoas falam de Cristo, mas não vivem a Cristo. Nos tempos de agora, muitas das pessoas falam que Cristo voltará para nos levar, mas eles só querem somente o céu para eles. Somente querem o céu para eles. Aquilo que é verdade, aquilo que Cristo demonstrou desde a criação do mundo, até cá, não conseguem entender. Negar-se a si mesmo e tomar a cruz e seguir. A nossa fé não será baseada somente na fé. A nossa fé não será baseada somente na oração. Temos que tomar a ação. Por qual motivo Deus nos deu a vontade de escolha, a liberdade de escolha? Deus, sabendo que nós possamos crer nele, porque até a própria Bíblia diz que até os demônios creem. Mas a diferença entre crer nos demônios e crer num cristão que conhece a Cristo é que o verdadeiro cristão leva as palavras e as coloca em prática. E somente o diabo crê. Conhecendo toda a escritura da palavra de Deus, não leva a palavra para ninguém. Fica somente com ela. Vive somente o que ele quer para ele. Quantas crianças hoje em dia, nesses momentos de doenças, assolados nas ruas, precisando, na verdade, de ajuda, mas muitas pessoas negligenciam, ficam dentro das casas para somente viver a vida deles. Se não fosse porque Deus, na verdade, está retendo, se não fosse porque Deus, na verdade, está cuidando deles, para que eles somente pudessem confiar e agissem para a obra de Deus, será que mesmo dentro da própria casa eles estariam unidos? Estariam? Se Deus, na verdade, não estivesse a agir perante a eles estariam unidos dentro da sua própria casa? Não estariam. Não estariam. Há uma verdade. Nós devemos entender, na verdade, a essência de levar a nossa cruz. Pois Cristo diz: aquele, pois, quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome a cruz e siga-me.
nós devemos entender quando ele diz tome a cruz ou negue-se a si mesmo e siga-me. Ele quer dizer o quê? Pois nós aqui hoje estávamos a ler, estávamos a estudar na lição número 7, onde o irmão Jardelli dizia que na verdade nós temos que levar em consideração o contexto, temos que levar em consideração o mundo da palavra e aplicarmos em nós. Tentarmos desmanchar a palavra para que nós possamos entender a profundeza que Deus quer chegar, ou Deus está. Mas se nós somente levarmos a palavra de Deus artificialmente e levarmos somente para nós, a palavra vai nos destruir. A palavra vai nos destruir. E quando for a chegar o tempo do fim, a cada um de todos nós terá que receber de acordo com aquilo que fez. Nós encontramos o nosso profeta Oséias a dizer que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Mas não porque o povo de Deus não tinha conhecimento sobre Deus, mas porque não praticava a verdade que Deus deixava para que eles pudessem praticar. Onde está o amor que nós tanto todos os dias pregamos dentro da igreja? Onde está o amor que nós pregamos que nós devemos sempre levar para os outros? Onde está o nosso negar? Será que se Cristo ele tivesse dito somente as palavras e não tivesse agido, nós teríamos a promessa, ou nós teríamos as esperanças de que nós vamos para um mundo melhor? Vamos para um mundo na qual nós não deveríamos ter saído jamais. Será que nós estaríamos com essas esperanças? Não, não estaríamos. E por que de nós, na verdade, só pensamos em manter-nos somente na fé? Por que de nós mantermos somente na fé e não agimos? Nós aqui encontramos uma mãe sabendo que eu posso perder esse filho por deixar naquele rio, deixou que Deus agisse da maneira dele. Ela tomou a iniciativa, saiu para deixar o filho no mar. Levou o filho de casa dentro do cesto, foi deixar no mar. E deixou que Deus cuidasse do seu propósito. Ela fez a parte. Quanto de nós todos os dias negligenciamos o poder do Santo Espírito? Todos os dias nós falamos que o Espírito Santo opera em nós. O Espírito Santo opera quando nós oramos, mas na verdade nós não demos iniciativa perante as coisas que Deus quer ou nos propôs nas nossas vidas para que nós pudéssemos levar avante. Cuidado um dia nós formos a despertar. Cuidado um dia nós formos a despertar e sabermos que o tempo já se foi. E o tempo que Deus nos deu, na verdade, nós não fizemos nada. Absolutamente nada. Deus nos dá o tempo de ainda refletirmos. O tempo que Deus nos dá no dia de hoje, para que nós, no tempo que Deus nos permitiu que nós estivéssemos aqui, é porque Ele queria nos ensinar que na verdade nós devemos levar a vontade de Deus, não vivermos a nossa vontade, saber negar o próprio eu e viver a vontade de Cristo. Pois a palavra de Deus diz: há caminhos que para um homem parecem de levarem a vida, mas lhe levam à morte. Perante ao nosso olhar, tudo é perfeito. Perante ao nosso olhar, tudo é demasiadamente perfeito. Mas nós não conseguimos enxergar que a vida que nós levamos dia após dia não é a vida que Cristo quer que nós levemos. O que vale exaltar a Cristo dentro das quatro paredes e o mundo lá fora carenciando e o mundo lá fora não tendo a quem poder pregar o Cristo no qual nós todos os dias falamos dele somente para nós. O que vale nós sabermos que Cristo nos amou, Cristo deu a sua vida na cruz, se nós não levamos a nossa vida e entregamos a Ele. A Bíblia diz: bem-aventurado é aquele que dá a vida por seu irmão. Para que nós, na verdade, possamos ter o sentido da vida, nós deveremos colocar-se no outro. Nós devemos ser
empáticos. Nós devemos entender a palavra empatia. Para que nós possamos entender, na verdade, o que é ser cristão, o que é viver para Deus, o que é viver para Deus. A Bíblia diz que o Enoque abominava-se do mal. A Bíblia diz que o Enoque repulgava o mal, negava o mal, se separava do mundo para que, na verdade, pudesse viver o propósito de Deus. Quantos de nós aqui, hoje em dia, negamos a nossa vontade para viver a vontade de Deus? Quantos de nós? E nós encontramos aqui uma mãe, uma heroína, na qual o filho depois foi tirar o povo da escravidão para uma terra em que Deus havia prometido. Não sabemos, na verdade, quem estará nos altos dos céus. E não saberemos enquanto ainda negligenciarmos a obra de Deus. Não saberemos ainda e estaremos na incerteza a cada dia que passa de que nós somos salvos. Não sabemos para onde, na verdade, nós vamos. Não sabemos para onde nós vamos. Enquanto não soubermos negar a nós mesmos e viver a vida de Cristo. A Bíblia diz: aquele, pois, quiser achar a sua vida, perde-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Não porque os nossos irmãos primitivos não tinham desejos nos quais nós temos hoje. Não porque os nossos irmãos não queriam viver nas melhores casas. Não porque os nossos irmãos não queriam ter filhos e esposas dentro de casa, somente refletindo a vida no televisor. Somente refletindo a vida nas coisas que a vida dispõe para eles. Tanto sacrifício nós demos para que nós possamos obter o mundo, mas nenhum sacrifício nós demos para que possamos obter aquilo que é a vontade de Deus nas nossas vidas. Para onde nós vamos? Para onde nós vamos? Se nós que fomos chamados estamos dentro das quatro paredes, somente orando, deixando com que as pessoas sofram lá no mundo fora, quem agirá? Se não formos nós mesmos que fomos chamados para fazer a diferença, quem agirá? E Deus, uma certa vez, diz na palavra: se até os homens se calarem, eis que as pedras falarão no lugar deles. Todos os dias nós ansiamos estar no céu. Todos os dias nós dissemos que não queremos morrer, mas não entendemos o porquê de Cristo veio a este mundo. Nós não entendemos o porquê de estarmos todos os dias com a Bíblia na mão, de estarmos todos os dias a levar a palavra para nós, de estarmos todos os dias ou perder noites orando, ou perdendo noites meditando. Nós não entendemos. Mas eis que Deus diz a cada um de todos nós que estamos aqui, a cada um de todos aqueles que forem ouvir a palavra de Deus, deixa ficar hoje aqui, que ainda existe uma chance de podermos mudar as nossas vidas, que ainda existe uma chance. Não devemos endurecer os nossos corações, devemos entender em sua plenitude o que é negar a vida nossa e viver a vida de Deus. Possam viver, valha